E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, a partir de hoje, nós estamos iniciando uma série de videoaulas que vai ter como objetivo revisar o conteúdo do 7º ano para a prova de recuperação final, a nossa PRF, tá ok? Então, aqueles alunos que estão previstos para realizarem a PRF, eu desde já desejo boa sorte a todos, tá ok? E que realmente vocês aproveitem essa revisão para poderem novamente relembrar os conteúdos, exercitarem, mas não se limitem a somente essas aulas de revisão não, tá ok? Então vão lá no AVA, revisem os conteúdos postados no AVA, refaçam exercícios, tá ok? Então essas aulas de revisão é algo a mais para auxiliar vocês aí nessa revisão da matéria, tá? Então, vocês vão ver que eu postei, né, um PowerPoint das classes gramaticais, que é o que nós vamos utilizar hoje nessa nossa primeira aula de revisão, tá ok? Então, vamos passar aqui para o segundo slide, que ele diz quais são as classes gramaticais. Então, lembrando que na língua portuguesa nós temos 10 classes gramaticais, que são essas 10 aí que estão no slide. Adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, preposição, interjeição, conjunção, advérbio e mais o substantivo, né, que está lá em cima, né? Então, eles se dividem em variáveis e invariáveis. O que são as classes gramaticais variáveis? São aquelas que se flexionam, que sofrem alterações na forma, que são 6. O substantivo, o adjetivo, o numeral, o artigo, o pronome e o verbo. Vocês aprenderam todas essas 6 classes no 7º ano. E as invariáveis, né, que são aquelas que não se flexionam, ou seja, não sofrem alterações na forma, que são as outras 4 classes gramaticais. A preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio. Dessas 4, vocês aprenderam 2 aqui no 7º ano, que foram, quais foram? Foram a preposição e o advérbio, tá ok? Então, só ficou faltando aprender a interjeição e a conjunção, que vocês vão aprender só a partir aí do 8º ano, tá bom? Bom, então dessas 8, né, que vocês aprenderam no 7º ano, hoje nós vamos revisar as 4 primeiras variáveis, que são essas 4 que estão aí no canto superior direito desse segundo slide do PowerPoint de vocês, que são o substantivo, o adjetivo, o numeral e o artigo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos passar para o nosso terceiro slide e vamos, então, começar com o substantivo. Tá ok? Então, o que são substantivos? Então, o substantivo é a classe gramatical que serve para designar nome de coisas, tá certo? Então, os substantivos, segundo a gramática, são palavras que designam os seres, tá certo? Bom, e ele pode ter algumas classificações, tá certo? Então, antes da gente passar para as classificações, vamos ver alguns exemplos aqui de substantivo. Então, por exemplo, eu não fui ao Clube do Exército ontem, né? Clube é um lugar, exército é uma instituição, tá certo? Então, a gente observa, né, que ambos servem para designar nomes de coisas, né? Próximo exemplo aqui. A bicicleta da Brenda estragou hoje, né? Então, a gente tem bicicleta como objeto e Brenda como uma pessoa, né? Também ambos são substantivos, tá certo? Outro aqui, terceiro e último exemplo. Cardumes de peixe-palhaços foram vistos na Patagônia. Então, a gente tem aí 3 substantivos, tá? O cardumes como um conjunto de seres, peixe-palhaços como uma espécie de animais e Patagônia como lugar, tá certo? Então, a gente observa que o substantivo, né,
ele vai servir para designar nomes de coisas, né? Só que uma outra definição, que é a que consta na gramática do Segala, que eu acho bem interessante para vocês gravarem, é isso, que substantivos são palavras que designam seres, tá certo? Esses seres podem ser seres animados ou seres inanimados. Então, a gente pode ter coisas, né, realmente, como pode ter pessoas, tá certo? Que são o quê? Seres animados, tá? Então, não só simplesmente objetos, tá certo? Então, a gente vai ter substantivos como palavras que designam seres, tanto animados como inanimados. Então, a gente vai ter objetos, vai ter pessoas, tá certo? Isso aí vai facilitar para vocês na hora das classificações, né? Que são as divisões dos substantivos. Bem, então vamos passar agora para o quarto, né? O quarto slide foi esse que eu passei para vocês dos exemplos, né? Que nós vimos agora o terceiro e último exemplo, esse dos cardumes de peixe palhaços foram vistos na Patagônia. Agora nós vamos passar para o quinto slide, que aí sim nós vamos ter aqui as nossas classificações, tá certo? Então a gente vê que o substantivo ele tem várias divisões, tá ok? Então eu vou ver com vocês, vamos revisar, melhor dizendo, cada uma delas, né? Então a primeira aqui, estamos começando da esquerda para a direita, tá certo? Então vocês veem assim, simples ou composto. Então vamos ver, primeiro, o substantivo simples, né? Ele é aquele que é formado de um só radical, tá certo? Então, por exemplo, pão tem um radical só. Caneta tem um radical só, né? Então é substantivo simples. E o que é o substantivo composto? São aqueles que são formados por mais de um radical. Então, por exemplo, torta-pão é um substantivo composto. Tem o radical torta e o radical pão, né? Marca-texto é um substantivo composto. Por quê? Porque ele tem dois radicais. Tem o radical marca e o radical texto, tá certo? Então, essa é a diferença do substantivo simples para o substantivo composto. Substantivo simples, formados de um só radical, né? Exemplo aqui, o pão e a caneta. E substantivo composto, formados por mais de um radical. Nesses exemplos que eu dei para vocês, são somente dois radicais, mas poderia até, se for o caso, ter mais de dois radicais. Então, tem que ter mais de um, não é simplesmente dois, não. O exemplo que eu dei são dois, né? Torta-pão, marca-texto, tá ok? Bom, segunda divisão, impróprio ou comum. O que é o substantivo próprio? São aqueles que se aplicam a um ser em particular. Então, por exemplo, Raquel. Raquel é o nome de uma pessoa, então é aquela pessoa, a Raquel, né? Brasil é o nome de um país, se designa um país específico, ao Brasil, né? E o substantivo comum os substantivos comuns são aqueles que designam seres da mesma espécie. Então, por exemplo, mulher. Quando eu falo mulher, há muitas mulheres, não é uma mulher em específico, há muitas mulheres. Quando eu falo garoto, há muitos garotos, né? Não é um garoto em especial, tá certo? Então, o substantivo comum, ele designa seres da mesma espécie, né? Então, aqui a gente tem o exemplo da mulher e do garoto. E o substantivo próprio são os que se aplicam a um ser em particular, tá? Então, tem o exemplo da Raquel e o exemplo do Brasil. Então, o exemplo de um nome próprio, né? De uma pessoa e de um país, tá ok? A terceira divisão é a divisão em concreto ou abstrato, tá certo? Então, o que é um substantivo concreto? São os que designam seres de existência real ou que a imaginação apresenta como tais. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei dois exemplos de seres de existência real, que é o caso do sofá e o caso do cobertor. Mas, por exemplo, eu poderia dar o exemplo do lobisomem, por exemplo. Lobisomem existe? Em princípio, não, né? Não é um ser de existência real, mas é o que a imaginação apresenta como real. Então, também é um substantivo concreto. Fada, por exemplo, também fada existe? Vai ter gente que existe, vai ter gente que diz que não existe, né? Então,
não é porque a gente pode dizer que é um ser de existência real, a gente não tem como afirmar isso, mas é um ser que a imaginação apresenta como tal, como real, tá certo? E mais fácil ainda são os seres realmente de existência real. Então, sofá, cobertor. Então, esses são substantivos concretos. E o que são substantivos abstratos? São aqueles que designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres dos quais se podem abstrair, ou seja, se podem separar, e sem os quais não podem existir. Então, por exemplo, amor, ciúme, né? Então, uma maneira assim fácil de você entender, né? Então, por exemplo, você consegue, né, tocar num sofá, tocar num cobertor, mas você não consegue tocar amor. Amor é uma coisa abstrata, é um sentimento, né? Da mesma forma o ciúme, tá certo? Então a gente vê que o concreto é uma coisa que você, assim, isso é um macete, tá? Para facilitar para vocês, né? Que você pode tocar, né? E o abstrato é uma coisa que você consegue, assim, imaginar, mas não é uma coisa que você toque, né? O amor, o ciúme. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do lobisomem, né, da fada, é por quê? Porque quem afirmar, né, vamos supor que exista, você poderia tocar, né? Se o lobisomem fosse um monstro real, você tocaria nele, né? Da mesma forma, a fada também seria, né, uma existência que você tocaria, concreta, né? Mas isso aí às vezes confunde um pouco, mas a gramática prevê dessa forma aí que eu estou falando, tá? Então, por isso que eu botei esses exemplos que são mais fáceis de vocês entenderem, que é o caso do sofá e o caso do cobertor, tá certo? Então, o concreto são esses, né? São seres de existência real ou que a imaginação apresenta como tais. Então, a gente tem aí o sofá e o cobertor. E o amor e o ciúme são exemplos de substantivos abstratos, que são aqueles que designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres dos quais se podem abstrair e sem os quais não podem existir, tá certo? Bom, aí nós vamos agora para a próxima divisão, que é o substantivo primitivo ou derivado. Então, o que é o substantivo primitivo? É aquele que não deriva de outra palavra da língua portuguesa. Então, por exemplo, a gente tem aqui casa e flor. É um substantivo que não deriva de outra palavra. Diferentemente do substantivo derivado, que o próprio nome já fala, deriva de outra palavra. Então, exemplo, casarão é um substantivo derivado que deriva de quê? De casa. É uma casa grande, né? Um casarão. Florista é um substantivo derivado, porque deriva de flor, ou seja, é uma pessoa que lida com flores, né? Então, florista. Então, vocês observam que o substantivo primitivo, ele não deriva de outra palavra de língua portuguesa, né? O caso da casa e da flor. E já o substantivo derivado, ele deriva de outra palavra, que é o caso desses dois exemplos que eu dei aqui, o casarão e o florista. E, por último, os substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? São aqueles que exprimem um conjunto de seres da mesma espécie, tá certo? Então, ó, eu botei aqui, por exemplo, enxame. Então, o enxame, ele pode ser um enxame de abelhas, né? Então, por exemplo, quando eu falo enxame, eu estou me referindo ao quê? É um coletivo de abelhas, né? Dei o exemplo da manada, né? Então, a manada seria, por exemplo, uma manada de bois ou de porcos, né? Então, é um conjunto de bois, de porcos. Cardume, né? Seria o quê? Um conjunto de peixes, né? E daí vai. Panapaná, time, tá certo? Então, panapaná é de borboletas, né? E o time é de pessoas, né? Então, a gente vê que é um coletivo, tá certo? Ou seja, ele expressa, né, um conjunto de seres da mesma espécie, tá? Então, essas são as divisões do substantivo. Bom, e aí, terminado o substantivo, nós vamos para o sexto slide, que é a segunda classe gramatical que nós vamos revisar, que são os adjetivos. Então, a gente vê que os adjetivos, né, o adjetivo, melhor dizendo, é a classe gramatical que serve para qualificar ou caracterizar substantivos.
Então, uma coisa importante para vocês saberem que o adjetivo vai se referir a um substantivo, né? Então, sempre o adjetivo vai estar se referindo a um substantivo, ou qualificando ou caracterizando esse substantivo, tá certo? Então, ó, por exemplo, a gente vê aqui, ó, no primeiro exemplo, o belíssimo garoto não veio. Qual é o substantivo? Garoto. O que o belíssimo está fazendo? Está qualificando esse substantivo garoto, ou seja, é um garoto belíssimo. O segundo exemplo, os cidadãos brasileiros são otimistas. A gente tem dois adjetivos aí, brasileiros e otimistas. Então a gente vê que brasileiros está caracterizando quem são esses cidadãos. São cidadãos nascidos no Brasil, né? E otimistas está qualificando esses cidadãos, né? Está dizendo que esses cidadãos são otimistas, né? E o terceiro exemplo, mesma coisa, basta comprar calças verde água, ou seja, ele está fazendo o quê? Está também caracterizando essas calças, são calças na cor verde água, tá certo? Então vocês observam que sempre o adjetivo ele vai estar se referindo a um substantivo, ou qualificando ou caracterizando esse substantivo, tá certo? Então é bem tranquilo o adjetivo e por isso que vocês têm que primeiro entender o substantivo para em seguida entender o adjetivo, né? Então o adjetivo, a própria definição da gramática é essa, né? Adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. Por quê? Porque os substantivos a gente já viu que são seres sempre, né? Animados ou inanimados, tá certo? Bom, e existe também uma coisa chamada locução adjetiva, que a gente já aprendeu. O que é uma locução adjetiva? É uma expressão que equivale a um adjetivo. Então, exemplo, vamos pegar o adjetivo escolar, né? Então, por exemplo, material, eu comprei o material escolar, né? Material é um substantivo, né? Um ser inanimado. O escolar, ele tá o quê? Qualificando esse meu material. Não é um material qualquer, é um material escolar, né? Só que ao invés de eu dizer material escolar, eu poderia dizer eu comprei o material da escola. Qual é a diferença? Ao invés de eu ter usado o adjetivo escolar, eu usei a locução adjetiva da escola, que tem o mesmo significado que o adjetivo escolar, tá? Então a gente vê que locução adjetiva é o quê? É uma expressão constituída por mais de uma palavra, né? Normalmente com preposição, e que tenha valor de adjetivo. Então a locução adjetiva, ela tem o valor do adjetivo, tá certo? Então é importante vocês saberem isso, né? Existem várias locuções, né? Vocês já aprenderam, né? Ao longo aí do ano, locução adverbial, locução verbal, locução prepositiva, né? Aqui no caso, a locução adjetiva, né? A gente está relembrando lá do primeiro trimestre, ela equivale a um adjetivo, tá certo? Então, aqui tem vários exemplos. Então, da escola é uma locução adjetiva que equivale ao adjetivo escolar. Do jornal é uma locução adjetiva que equivale ao adjetivo jornalístico. De água é uma locução adjetiva que equivale ao adjetivo aquático. Do mar é uma locução adjetiva que equivale ao adjetivo marinho ou marítimo, né? Da mídia é uma locução adjetiva que equivale ao adjetivo midiático. Da mãe é a locução adjetiva que equivale ao adjetivo materno. De informações é a locução adjetiva que equivale ao adjetivo informativo, tá certo? Então é importante também vocês saberem fazer equivalência. Por exemplo, pode ser dado para vocês uma locução adjetiva e vocês têm que colocar qual é o adjetivo que equivale a essa locução adjetiva. Ou vice-versa. Pode ser dado para vocês um adjetivo e vocês têm que dizer qual é a locução adjetiva. Ou pode ser dada a locução adjetiva e vocês têm que dizer qual é o adjetivo, tá certo? Mas sempre uma equivalendo à outra, tá? E lembrando também que existem os adjetivos pátrios, tá certo? Que são os adjetivos pátrios, né? São aqueles adjetivos também chamados de adjetivos gentílicos, né? Que se referem à nacionalidade ou à naturalidade. Então, por exemplo,
brasileiro, brasiliense, britânico, português, sueco, francês, francesa, paulista, paulistano, tá certo? Então, sempre o adjetivo pátrio, ele se refere, né, a uma nacionalidade ou uma naturalidade. Então, por exemplo, brasileiro é um adjetivo pátrio que se refere ao quê? À nacionalidade, a quem nasceu no Brasil. Brasiliense, né, é um adjetivo pátrio que se refere a uma naturalidade, a alguém que nasceu no Distrito Federal do Brasil, né? Seria o caso nosso aqui, né? De quem nasceu aqui no DF, né? Por exemplo, aqui, portuguesa é um adjetivo pátrio que se refere a alguém que alguém, né, do sexo feminino que nasceu em Portugal, né? Paulista é um adjetivo pátrio que se refere a alguém que nasceu no interior do estado de São Paulo. Tá certo? Então é sempre assim. Bem, e aí nós vamos passar agora para o nosso 9º slide, que é a nossa terceira classe gramatical, que é o artigo, né? Então, o que é o artigo? O artigo é uma classe gramatical que serve para especificar ou indefinir substantivos. Então, ó, o artigo também vai estar sempre se referindo a um substantivo. Então, ele serve ou para especificar ou para indefinir. Então, a gente já sabe que vai ter dois tipos de artigo, né? Que é o artigo que? Indefinido ou definido. Se eu quiser indefinir substantivo, o próprio nome já diz. Eu vou usar o quê? Um artigo indefinido. Se eu quiser especificar um substantivo, eu vou usar o artigo definido. Tá certo? Então, vamos ver aqui, nesse slide, um exemplo que vai ajudar a gente a saber isso, né? Então, por exemplo, viajei com um médico ao meu lado. Quem é esse médico que viajou comigo ao meu lado? É um médico qualquer, né? Não é de um número, 1, 2, 3, 4. É um médico, ou seja, eu não sei que médico é. Às vezes a pessoa está de um jaleco branco, está escrito ali médico, mas eu não sei, eu sei que ele é médico, mas não sei quem é esse médico, é um médico qualquer. Então eu estou usando um artigo indefinido, né, que está indefinindo o substantivo médico, né? Ou seja, está dizendo que é um médico qualquer. Agora, se eu uso um artigo definido, né, viajei com o médico daquela família, eu estou definindo quem é um médico, eu estou dizendo que é um médico específico, ou seja, é um médico que atende a minha família. Sempre que eu tenho algum problema de saúde da minha família, eu aciono esse médico, que é, por exemplo, sei lá, doutor João, doutor Pedro, é o médico que atende sempre a minha família, tá certo? Então, ou seja, eu estou especificando, não é um médico qualquer, é aquele médico que é sempre o médico que atende a minha família. Então, eu usei um artigo definido, o artigo o, percebe? Então, a gente vê que também se referiu ao substantivo médico, né? A diferença que no primeiro exemplo, quando eu botei viajei com um médico, eu estava indefinindo o substantivo. E quando eu falei viajei com o médico, eu estou definindo, eu estou especificando esse meu substantivo, tá certo? Então, pessoal, sempre o artigo, pela gramática, ele é uma palavra que nós antepomos aos substantivos, ou seja, nós colocamos antes dos substantivos, para dar aos seres um sentido determinado ou indeterminado. Por que aos seres? Porque o substantivo a gente já viu que é um ser, né? Então ele sempre vai dar um sentido determinado, se for um artigo determinado, ou um sentido indeterminado, se for um artigo indeterminado, tá? Então a gente tem, ó, 4 artigos definidos, né? O a, o os ou o as, né? E nós temos 4 artigos indefinidos, que é o o uma, o uns e o umas, tá certo? Então, só relembrando isso aí. E por último, então, no slide 10, nós vamos para a nossa 4ª classe gramatical, que é a classe gramatical dos numerais. Então,
que é o numeral? É a classe gramatical que serve para quantificar substantivos. Então, a gente tem numerais cardinais, fracionários, ordinais e multiplicativos. Então, primeiro, o que é o numeral cardinal? O numeral cardinal, né, tem esse exemplo aqui. 12 alunos me procuraram ontem. Então, ele especifica o quê? Um número, uma quantidade. Quantos alunos? 12. Então, eu estou quantificando, né? Eu estou dizendo que são 12 alunos que me procuraram ontem. Então, eu quantifiquei a quantidade de alunos. Eu quantifiquei, né, os alunos que me procuraram ontem. Foram 12. Então, é um numeral cardinal. Nós temos também o numeral fracionário, né? O que é o numeral fracionário? É uma parte, é uma fração. Então, 3/4 dos brasileiros são pobres, ou seja, eu estou quantificando, não são todos os brasileiros, né? São 3/4 dos brasileiros que são pobres, ou seja, vamos supor que tivessem 200 milhões de brasileiros, eu divido por 4, 50 milhões, multiplico por 3. Então, eu estou dizendo que dos 200 milhões de brasileiros, 150 milhões deles são pobres, tá certo? Então, ou seja, eu estou definindo que é somente uma parte, uma fração deles que vai ter essa característica. Ou seja, eu estou quantificando a quantidade de brasileiros que são pobres. Não são todos, são 3/4. É uma parte só dos brasileiros, é uma fração. Então, um número fracionário, 3/4. Tá? O próximo tipo de numeral é o numeral ordinal. O que é o numeral ordinal? É uma ordem numérica, né? Então, eu fui o primeiro lugar nas Olimpíadas. Eu estou dizendo que eu fui o que obteve a primeira colocação, né? Então, eu estou ordenando, né? Isso é uma ordem numérica. Então, estou quantificando o substantivo, né? Qual substantivo? Substantivo lugar, né? Qual lugar eu obtive? Então, eu vou ordenar. Foi o primeiro lugar, tá certo? Então, é um numeral ordinal, melhor dizendo. E, por último, o numeral multiplicativo, que o próprio nome já diz, é um múltiplo, né? Então, ele deseja o triplo do valor da casa. Então, a gente vê que a gente está fazendo o quê? Está quantificando o substantivo valor, né? Então, ele está dizendo que é o triplo, né? Ou seja, é um múltiplo, né? Então, está multiplicando por 3, tá? O valor da casa. Então, sempre o numeral vai ser uma palavra. Qual é a definição da gramática, né, do numeral? Numeral é uma palavra que exprime número, se for o cardinal, ordem numérica, né, se for, no caso, qual? O ordinal, múltiplo, né, se for o quê? Melhor, desculpa, pessoal, repetindo então. Então, numeral é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. Vamos dar a primeira definição, né? Então, numeral é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. Número, qual é a palavra que exprime número? O numeral cardinal. Qual é a palavra que exprime ordem, né? É o numeral ordinal. Qual é o numeral que exprime múltiplo? É o numeral multiplicativo, né? E qual é o numeral que exprime fração? É o numeral fracionário, tá certo, pessoal? Então, numeral é bem tranquilo, tá bom? Então, pessoal, esses foram as 4 primeiras classes gramaticais que nós estudamos lá no primeiro trimestre, tá bom? Então, essa aula foi para a gente revisar e, a partir de agora, vocês acessem o AVA, relembrem, né, novamente, façam exercícios, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.